Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma vez a gente está aqui na playlist de coisas que eu gostaria que os meus alunos soubessem, tá? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre gerenciamento de tempo. A gente já conversou num outro vídeo sobre a questão da prioridade e do que você realmente quer fazer e de como você realmente pode chegar lá. Então, uma das coisas que eu queria perguntar para você e eu queria trocar uma ideia com você aqui nos comentários embaixo é sobre o seu gerenciamento de tempo, tá? Então, você está interessado em começar uma atividade nova, você está interessado em começar a estudar uma língua nova, e eu quero te fazer algumas perguntas sobre como está o teu tempo, certo? Então, você está querendo começar a estudar o inglês. Quanto tempo você realmente tem para dedicar ao estudo do inglês? Como é e o que é que você vai poder fazer para realmente estar presente nas aulas, por exemplo? Né? Aqui na Envige, normalmente a gente trabalha em turmas que fazem 2 horas de aula por semana. E se você tem interesse de fazer mais aulas do que isso, a gente normalmente faz isso em turmas particulares ou em grupos que se reúnem com certos objetivos, tá? Mas o estudar o inglês não vai ser só essas 2 horas por semana. A gente vai te passar algumas atividades, como por exemplo, a gente já falou em outros momentos, a gente vai todo mês te passar uma playlist. A nossa playlist tem cerca de 20 minutos a meia hora, e eu gostaria muito que você gastasse esses 20 minutos a meia hora a cada 2 ou 3 dias, escutando aquela playlist e fazendo com que a língua inglesa começasse a fazer parte da sua vida enquanto língua falada, tá bom? Uma vez que isso vai custar um certo tempo, mesmo que seja um estudo passivo e que você não tenha que estar super dedicado em cima disso, quando é que você vai fazer isso? Se eu te perguntasse agora, qual é o horário que você vai poder fazer a aula? Ele é de manhã, de tarde ou de noite? Se eu fosse mais profundo e eu te pedisse para escrever, cara, na minha agenda eu consigo fazer a aula das 7 às 8 da manhã, mas eu não conseguiria fazer das 9 às 10 da manhã. Eu consigo fazer a aula das 7 às 8 da noite. Que tipo de horário você conseguiria alocar para você estudar? Se você tem uma aula na terça-feira às 8 horas da noite, quando é que você vai preparar a leitura, vai ver o vídeo, vai escrever sobre o seu dia, para que você chegue na sua aula preparada? Você vai fazer isso meia hora antes, você vai fazer isso no dia anterior, você vai fazer isso na manhã do próprio dia. Porque você ter uma clareza em como você vai gerenciar o seu tempo na hora do que você vai estudar, você poder abordar isso como um projeto, vai ser uma das coisas que vai te ajudar a perseverar e a continuar ao longo do tempo. Uma das coisas que eu escuto muito dos meus alunos é: olha, eu imaginei que eu ia conseguir vir para a aula, mas agora aconteceu isso ou aquilo e eu tô vendo que eu não consigo. Por que a pessoa chegou nessa conclusão? Em geral, a estimativa de tempo dela era que são 2 horas que eu tenho na semana. 2 horinhas eu consigo colocar isso de alguma forma. Mas será que você realmente tem essas 2 horas? Será que essas 2 horas fazem parte da tua prioridade nesse momento? Porque muitas vezes não. Muitas vezes você está olhando para o inglês e dizendo, ok, eu preciso dedicar 2 horas a isso, mas você não sabe de onde você vai tirar, né? Então, você já aprendeu a ter uma agenda estruturada, a ter uma agenda organizada, para que você possa verdadeiramente saber o que você está fazendo e como você vai levar a coisa? Então, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a minha agenda pessoal. Então eu tenho aqui várias atividades ao longo da minha semana. Eu vou deixando, todas as minhas aulas estão em vermelho, eu tenho grupos de estudo, eu tenho meu horário de almoço, eu tenho coisas separadas.
Sempre que eu tenho alguma coisa que eu quero colocar para gerenciar o meu tempo, coisas que eu preciso fazer, eu preciso olhar aonde é que eu tenho tempo para fazer aquilo ali. Como é que eu sei? Olha, não, 2 horas por semana, eu tenho aqui esse tempo na terça e na sexta das 8 às 9, mas na sexta-feira das 8 às 9 da noite eu já não estou mais rendendo. Então eu preciso encontrar um outro tempo. Como é que eu sei que eu vou conseguir render alguma coisa naquele horário ou no horário que alguma coisa está me sendo proposta? Você já aprendeu a olhar para a sua agenda e saber aonde aquelas 2 horas vão ser colocadas? Aonde o seu tempo de estudo vai ser colocado? Aonde o seu tempo de preparação vai ser colocado? Né? No caso aqui, semana passada, eu tinha essa atividade de preparar aulas. Você está vendo ela aqui em alguns momentos. Então é importante que você saiba exatamente quando alguma coisa vai ser feita. Muito de porque a gente se sente sobrecarregado no final do dia é porque a gente tem mais atividades do que a gente consegue dar conta delas. E esse sentimento de estar sobrecarregado ou de repente ficar tudo para o sábado ou tudo para o domingo e a gente não conseguir lidar com tudo que a gente tem para fazer é uma das coisas em que lá ao longo de um semestre vai acabar fazendo com que você desista do sonho, com que você desista do projeto, que você acabe não dando prosseguimento ao teu estudo do inglês ou a tua necessidade de regerenciar a sua vida, de gerenciar o seu tempo, de crescer em algumas soft skills. Em tudo o que a gente vai fazer, e eu já conversei com vocês sobre estudo passivo, mesmo com o estudo passivo, o estudo ativo requer tempo. E esse tempo precisa ser colocado e alocado. Se você percebe que você está querendo estudar o inglês, mas você ainda não teve a chance de olhar para a sua agenda, de você ver não só o horário da aula, mas o horário de estudo. Se você está com dificuldade em olhar para a sua agenda e identificar quando você vai conseguir estudar, quando você vai fazer as coisas acontecerem, entra em contato com a gente, deixa a gente te ajudar a se organizar nisso também. Quem sabe, às vezes, a gente precisa saber reconhecer as nossas prioridades para que a gente possa saber o que a gente realmente vai fazer. Tá bom? Então, o que eu queria muito que vocês comentassem ali é como é que você está hoje abordando a necessidade de gerenciar o seu tempo para que você possa fazer as coisas que você gostaria de fazer e como você pode gerenciar melhor o seu tempo para que o inglês possa fazer parte do seu projeto para o próximo semestre. Tá bom? Deixe seu comentário ali e a gente conversa no próximo vídeo.